Então bora começar nossa aula porque ela tá muito legal hoje sobre Simple Present. Primeiro vamos ver as afirmações. Aí eu trouxe aqui só para poder contextualizar uma imagem, né, dos meninos jogando futebol e eles conversando lá entre eles. Ó, I get up at 7 o'clock and I run 5 kilometers before school. Então eu me levanto 7 horas e eu corro 5 quilômetros antes da escola. Aí o outro bichinho lá fala, you're crazy, eu também acho, né? But that's okay. Ok, então vamos lá, Simple Present. Vamos só relembrar aqui as pessoas, depois eu chamo a sua atenção aqui para o que está acontecendo aqui na conjugação. Observa as pessoas que eu tenho I, you, he, she, it, we, and they. Então são as pessoas que a gente tem, que você já viu, que você já conhece. Agora o ponto importante aqui, se você observar na tabelinha que eu montei, a gente agrupou I, you, um grupo, he, she, it, um outro grupo, e we, you and they, um outro grupo. Só lembrando que esse you aqui de cima, acompanhe com o mouse, ele é singular, é o você, né? E you aqui de baixo é vocês, que é o plural, tá? Então, o que acontece com o Simple Present? Vamos pegar aqui o verbo work, que é o mesmo verbo que ele está usando aqui, work. A regra do Simple Present, ele diz o seguinte, quando são os verbos regulares, tá? Que a gente vai ver algumas variações aí. Basicamente, o que você precisa fazer é acrescentar o S. Só que esse S, ele só vai no he, no she e no it. Para todos os demais, não há uma conjugação, ou seja, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração. Lembre-se disso. Então, Simple Present, afirmação, vou escrever aqui, Simple Present, afirmação. A única alteração é no he, no she e no it. Só isso. Olha aqui a tabela. I work. Eu trabalho. You work. Você trabalha. Não sofreu alteração. O verbo é to work. Ok? We work. Nós trabalhamos. Não sofreu alteração. You work. Vocês trabalham. Não sofreu alteração. They work. Eles ou elas trabalham. Não sofreu alteração. Agora observa aqui, he, ele trabalha. He works. Aí sim ele ganhou o Szinho, ok? She works, ela trabalha, ganhou o Szinho. It works, que aí poderia ser para alguma coisa que está funcionando, um relógio, um celular, alguma coisa nesse sentido, que não é o trabalhar, do verbo trabalhar nosso, né? E aqui no caso, work ele também serve para as coisas quando estão funcionando. It works, tá funcionando, ok? Então, it works, ele funciona, ok? Então, observa isso. He, she e o it é quando ele vai sofrer alteração, ele vai acrescentar o S. Isso para os verbos regulares, aí a gente vai entrar aqui nas particularidades, ok? Então a regra do Simple Present é isso, a afirmação Simple Present é só acrescentar o S para o he, she e o it. Aí a gente vai começar a ver aqui algumas observações. Complete the rule. We add, nós acrescentamos o S to the verb in the third person singular. Então o que ele está falando? Que nós acrescentamos o S para os verbos na terceira pessoa do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular? He, she e o it, ok? E aqui ele coloca um watch out. In the third person singular, na terceira pessoa do singular, when the verb ends in a vowel plus consonant, in a vowel plus y, terminado em uma vogal acrescentado de y, nós acrescentamos o s. Por exemplo, o verbo é play, e aí eu coloco o s, ok? E a gente vai começar agora a ver algumas exceções à regra. Vamos lá, Spelling variations, que são essas exceções que eu falei, Jacob goes to the choir practice with Lucia. What? Então aqui, o que eu trouxe para você? O verbo aqui é o verbo to go, que é ir, ok? Jacob, ele é equivalente a qual pessoa? É o he. E aí, por esse motivo, o go, ele acrescentou o es. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Então, eu vou abrir todo o Spelling Variation para vocês. Deixa eu abrir tudo que aí eu vou explicando para você. Então, aqui eu tenho a tabelinha já completa. Go. E isso, gente, é só para he, she e o it, tá? Essa variação aqui só acontece com he, she e o it. Para todas as outras pessoas, o verbo não tem variação. Ele continua do jeitinho que é, da sua forma básica. Vamos ver aqui, o verbo to go. Quando eu estou falando ele, ela ou it, né, que é ele ou ela para coisas ou animais, ele vai virar goes. O que eu fiz? Acrescentei o es. O verbo do, que é o verbo fazer, to do.
aqui ele também vai ganhar o ES somente, mais uma vez lembrando, he, she e o it, ok? Watch, watch, que é o verbo assistir, to watch, ele ganha o ES também. Vamos lá, finish, que é finalizar, to finish, terminar ou terminar, né? Também ganha o ES. Depois, to study. Aí o to study, ele acontece uma coisa interessante. Esse Y, eu gosto de falar que ele se transforma no I. Alguns falam que tira o Y e coloca o I. Eu gosto de falar que ele se transforma no I. Então ele se transformou no I e aí eu aplico a regrinha que é acrescentar o ES, tá? Eu gosto de falar assim, mas o que faz mais sentido para você não tem problema. O Y se transforma em I e acrescenta então o ES. Isso acontece quando, gente? Isso acontece quando é um verbo, vou escrever aqui para você, ó, terminado em Y, precedido, ou seja, que vem antes uma consoante, precedido de uma consoante. Então, observa o verbo study, ele é terminado em Y, e antes dele vem uma consoante, que é o D. Por isso, ele sofreu essa transformação. O Y vira I e acrescenta o ES. Diferente do play, que o play é terminado em uma consoante, mas antes dele vem o quê? Uma vogal. Então, como vem uma vogal, eu só vou acrescentar o S, tá? Eu não vou acrescentar o IES porque antes dele está ali uma vogal, que é o A, tá? Então lembre-se disso, que é somente terminado em Y precedido de uma consoante. Por exemplo, o verbo fly. O verbo fly é terminado em Y e antes dele vem uma consoante, que é o L. Então esse Y se transforma em I e aí eu acrescento o ES, que aí vira flies. Ok? E depois eu tenho o verbo to have, que é ter, e ele se transforma em has. Ele é o que mais foge à regra, né? Porque ele perde o V e o E. Então é basicamente isso, é o spelling variation, tá? Eu já vou resumir essa regrinha para você poder entender quando que isso acontece. Vamos lá, vamos partir aqui que eu já volto. Ó, complete the rule. When the verb ends in a consonant plus Y, quando um verbo termina em uma consoante acrescentada por um Y, we change the Y, nós trocamos o Y pelo I. Aqui, ó, no box thing que eu estou falando. And o ES, que foi o caso do verbo study e do verbo fly. Essa regrinha está falando sobre isso. Terminou em Y precedido de uma consoante, eu pego esse Y, transformo em I e acrescento o ES. E aqui vamos ver watch out. Ó. We use the base form of the verb plus ES. Então, o que ele está falando? Nós usamos a forma básica do verbo e acrescentamos ES quando os verbos são terminados em CH, S, SH, X, Z ou O. Então, aqui ele está resumindo o spelling variation, ok? Então, todas as vezes que o verbo, deixa eu apagar aqui, que é terminado em CH, por exemplo, que é o caso do watch, que é assistir, ele aplica essa regra. Todo verbo terminado em CH, você aplica a regra. Você usa a forma básica dele, que é o watch, e acrescenta o ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em S, mais uma vez, você usa a forma básica dele e acrescenta o ES. Por exemplo, o verbo mess, que é fazer bagunça, né? Então você acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo terminado em SH, como é o caso do finish, eu acrescento o ES, uso a forma básica dele e acrescento ES. Outro exemplo, com terminado em X, tax, que é taxar, né, tributar, podemos falar assim. Você usa a forma básica dele, que é tax, e acrescenta ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em Z, mais uma vez você aplica a regra. Por exemplo, o verbo to buzz, que é zumbir, né? Então ele é terminado em Z, eu acrescento o ES. Todas as vezes que o verbo é terminado em O, como por exemplo go, eu acrescento ES a ele. Mais uma vez, gente, só lembrando, você só faz essa conjugação para he, she, it no simple present na afirmação, tá? Lembre-se disso, simple present, afirmação, he, she e o it. Só, se não tiver essas possibilidades que eu acabei de falar, você vai usar a sua forma básica, ok? Ok? Então, se for I go, eu vou. Se eu falo ele, he goes, ok? We travel, nós viajamos. He
travels, ok? Então lembre-se disso que é muito importante e é a base da regra. Por isso o que eu aconselho a você é anotar essa regrinha, volta o vídeo e assiste de novo para poder isso fazer mais sentido, ok? Então bora agora fazer alguns exercícios para a gente praticar. E aí mais uma vez, opa, já dei a resposta aqui de um, faz de conta que você não viu, nem olha. A dica que eu te dou é, dá pausa agora no vídeo, copia todas essas frases, responde do jeito que você acha que é, e aí volta da play para você poder corrigir e ver onde você acertou, onde você errou, beleza? Então vamos lá, bora continuar então. Ó, aqui eu tenho as frases, eu tenho os espaços em branco, ok? E eu tenho os verbos em parênteses. O verbo ele não está conjugado, ele está na sua forma básica, beleza? Então é de acordo com a pessoa que está na frase, você vai conjugar ou não o verbo. Ok? Então, vamos lá. Ó. O I, que está o exemplo do primeiro, é I, eu sei que é eu, e o verbo é play. Lembra que eu não conjugo quando eu estou falando eu? Então, o verbo ficou na sua forma básica. I play basketball at school. Agora, number one. Kath. Kath é qual pessoa, gente? Kath. É equivalente a she, a ela. Então, eu sei que quando é he, she ou it, eu conjugo o verbo. O verbo aqui é o verbo study. Qual é a regra que a gente aplica aqui? Tiro o y, se transforma em i, e eu acrescento es, porque ele é terminado em y, e antes dele vem uma consoante. Bora conferir? Kath studies English at school. Ó, number two, the tram. The tram é equivalente a qual pessoa? Ao it, que é uma coisa, né? Tá no singular. The tram, e o verbo é live. E aí, como é que conjuga esse verbo live? Bora ver? Nele a gente aplica a regra básica, né? Só acrescentar o S. The tram leaves at 9:30. Depois, number 3. Hannah, eu já dei a resposta, né? É does, porque Hannah é terceira pessoa, é ela, ok? E o verbo é do, terminado em O, eu acrescento S. Number 4. They, espaço, o verbo é sing. Quando é they, o verbo ele não sofre nenhum tipo de alteração, lembra? Então, ele continua na sua forma básica. They sing. Number 5, Jack. Jack é ele, é he. Qual é a regra para he? Acrescenta o S. Mas ele é terminado em CH, que é o verbo watch. Por isso a gente acrescenta o quê? ES. Jack watches TV in the evening. Alex dad, o pai do Alex. O pai do Alex é quem? É ele. Então eu já sei que eu preciso conjugar. Agora vamos ver como que a gente conjuga, porque o verbo é fix, terminado em X. Como é que fica os verbos terminados em X? Acrescento es, fixes. 7. When it's bored, my dog. Ó, a pessoa aqui é o my dog. My dog é equivalente ao quê? Ao it, que é um animal, né? My dog chases, porque ele segue a regrinha básica, que é só acrescentar o s, ok? Bem simples, não tem muito segredo não. Agora a gente vai ver aqui o simple present na forma negativa. Ó. Choir boys don't play soccer. That's it. Let's go, Lucia. Então aqui é só uma frase como exemplo, né? Então bora vir aqui com mais detalhes. Ok. Então deixa eu abrir tudo aqui que eu explico para vocês de uma vez. Aqui eu agrupei mais uma vez, ó, o I, you, we and they. E depois eu agrupei o he, o she e o it, porque as regras é o mesmo. Aqui, mais uma vez, a única pessoa que vai ser diferenciada é o he, o she e o it. Para todas as outras pessoas, a regra é muito simples. É o quê? É do not. Né? Então, todas as vezes que eu estou negando, eu vou falar I do not. Só que é muito mais comum eu falar o quê? Don't. Vamos ver isso numa frase. Estou falando igual chinês, né? Numa frase. Ó, I don't work. Ok? Observa aqui o que mudou para a afirmação. Antes a frase é I work, não é? Eu trabalho. Como eu estou negando, eu vou acrescentar aqui ó, o don't. Ok? Ops. Eu acrescentei o don't. I don't work. Lembrando que esse don't é a contração do do not que está aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você. Então, ele nada mais é que a contração, porque é muito mais usado dessa forma contraída, don't. E aí, esse don't, ele vai ser com todas as pessoas que estão aqui em cima, ó. I, you, we and they don't. É esse aqui que você vai usar, ok? Quando eu estou falando he, she, it, eu vou usar o doesn't. O doesn't, que nada mais é do que o does not. Então, por isso que a gente fala que o do e o does, quando eles estão no simple present, da forma negativa ou interrogativa, que é o que você vai ver daqui a pouco,
ele não significa nada. E aí ele não significa nada mesmo, aqui é só para poder sinalizar que eu estou negando. Ó, I don't work. Esse don't nada mais é que eu não trabalho, tá? Então, não se preocupe em entender que o do not tem algum significado. Não, esse do not, que é o don't, só significa não. Ele só tem esse significado, não, ok? Mentaliza isso para você não se confundir, porque alguns alunos se confundem porque tem o verbo to do, que é fazer. Mas aí é uma outra coisa, aí o to do é um verbo, ok? Aqui nesse caso nós estamos falando dele, do do no formato de auxiliar para sinalizar que é uma negação. Então, I don't work. Então eu poderia falar, ó, you don't dance, você não dança, we don't travel, nós não viajamos, they don't like, eles não gostam, ok? Observa o padrão, então, eu estou usando a pessoa, I, you, we and they, estou usando don't para todas as pessoas, depois o verbo, ele está na sua forma básica, ele não sofreu nenhum tipo de conjugação. Agora aqui no he, she, it, vamos colocar aqui, ó, he doesn't work. Bem, qual que é a diferença para essa frase negativa para a afirmativa? Anteriormente você viu que é he works, não é? Porque o verbo aqui ele ganhou o Szinho por estar na terceira pessoa, que é o he, she, it. Perfeito? A afirmação é assim. Já na negação, como o does está aqui, olha aqui ó, o does, ele não está aqui, ele já está conjugado com esse Szinho. Deixa eu diminuir aqui o zoom para você poder ver melhor. Aqui ó. O does, esse Szinho já está aqui do works. Então, se eu colocar aqui he doesn't works, vai ficar como se eu estivesse repetindo a mesma coisa, entende? Então, eu não tenho necessidade, na verdade não é nem necessidade, eu não posso colocar o verbo conjugado. Então, lembre-se disso. Quando a frase está na negação, não importa a pessoa, I, you, we, they, he, she, it, o verbo volta para a sua forma básica. E aí, quando eu estou falando he, she e o it, eu vou usar o doesn't. Para todas as outras pessoas, eu uso o don't, ok? Aqui está bem explicado na tabela, ó. I, you, we and they, don't. He, she, it, doesn't. Observa o verbo ficou na sua forma básica. Work, ele não sofreu nenhum tipo de alteração, ok? Igualzinho para todo mundo. Isso que é o importante na negação. Ok? Ó, think. Complete the rules. We form the negative of I, you, we, and they forms with do not ou don't. Então, nós formamos a negação para I, you, we, and they com o do not ou don't. E para as outras pessoas, que é o he, she, it, com does not e o doesn't. Ó, watch out. In third person singular, negative sentence, the main verb doesn't have an S. Então, na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, na negação, o verbo não tem um Szinho, que é como acontece na afirmação, ok? Se isso não ficou claro, volta nessa parte que eu estou falando sobre isso, que isso é muito importante. Mas eu vou reforçar mais uma vez aqui, ó. O que a gente aprendeu na afirmação? Quando é he, she, it, he works. Eu tenho que acrescentar o S, porque é a terceira pessoa. Mas como é uma negação, eu não posso acrescentar o S, porque é uma negação e o Szinho já está aqui no does, ó, doesn't, já está aqui. Eu gosto sempre de associar que o S já está aqui no does, e realmente está, né? E aí você não vai repetir esse S duas vezes. He doesn't works, tá errado. He doesn't work, beleza? Então, ficou na dúvida, volta, coloca aqui nos comentários, que eu vou ajudar você também nisso daí. Vou fazer uns exercícios aqui para compreender melhor essa parte, então, ó. Aqui eu tenho as sentenças, e eu tenho os espaços em branco, e aqui as frases todas você vai formar ela na negação. Lembrando que eu vou usar o don't ou o doesn't, ok? Lembrando que o don't vai com I. Deixa eu escrever aqui. Ok? Então, o don't, I, you, we and they, e doesn't, he, she, it. É importante, anote as frases, responda no seu caderno e só depois você volta a dar play aqui no vídeo para você poder conferir se você fez certinho, ok? Vamos lá então, aqui o primeiro exemplo já está feito, ó. David lives in Chile. He doesn't live in America. Então ele não vive na América. Ó, number one, I, então se é I, qual é a pessoa que eu vou usar, qual é a negação que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't. Então I don't
get up early, ok? I don't get up early, certo? Então, aí eu vou usar o don't. Ó, we e o verbo é study. Quando eu uso we, qual é o auxiliar que eu vou usar? Don't ou doesn't? É o don't, certo? E o study vai sofrer alguma conjugação? Não. Lembra que o verbo nunca sofre alteração, conjugação na negação. Lembre-se disso. Não importa qual é a pessoa, o verbo sempre fica na forma básica, tá? Então isso eu nem vou focar muito, porque isso daí você já aprendeu. Então, we don't study. Number 3, Alex and Sam. Alex and Sam é qual pessoa? É eles. Qual é o auxiliar que vai com eles? É o don't ou doesn't? Bora ver? É o don't. Então, Alex and Sam don't have. Number 4. Liz é uma mulher, é ela. Então, Liz, se eu sei que é she, qual é o auxiliar que vai? Don't ou doesn't? É o doesn't. Number 5, we. Qual é o auxiliar que vai com we? Don't ou doesn't? Bora ver? Don't. We don't wear. Number 6. In the US, children. Nos Estados Unidos, crianças. Crianças é qual pessoa? É they, eles, ok? Ou elas. Qual é o auxiliar que vai com elas ou eles? Bora ver? Don't. Number 7. I. Qual é o auxiliar que vai com I? Don't. I don't watch. Ok? E agora a gente vai ver aqui o simple present na interrogação. Deixa eu apagar aqui para a gente poder começar. Ok, então aqui eu trouxe mais um exemplo. O rapazinho perguntando para a menina, pro crush dele, né? Eu acho. Do you like math? Yes, I do. Você gosta de matemática? Sim, eu gosto. Então, olha aqui o padrão. Olha para onde foi o auxiliar, o do. Foi pro início da frase. Deixa eu abrir tudo aqui para você no yes or no questions. Depois eu vou pro short answers. Então, ó, aqui eu estou usando o do ou does, certo? Ó, do, I, you, we and they work. E o does, he, she, it. Então, o que você pode memorizar? Que o do vai com I, you, we and they. Ops. E o does vai com he, she e o it. O que é importante você saber? Quando eu estou fazendo uma pergunta, o auxiliar, que no caso é o do e o does, ele vai para o início da frase. Então, do eu tenho um carro? Do I have a car? Eu tenho um carro? Então, o que aconteceu aqui nessa frase? Se fosse uma afirmação, eu falaria I have a car. Eu tenho um carro. Como é uma interrogação, eu coloco o auxiliar na frente, que é o do. Do I have a car? É isso que vai acontecer. Então, eu tenho o auxiliar do e o does, certo? E eu vou pegar esses auxiliares, que aí vai depender da pessoa, do sujeito da frase, e vou colocar ele no início da frase, ok? Exemplo, she travels. Ela viaja, ok? O que eu vou fazer aqui? Como é ela, eu vou usar o auxiliar does. Tá vendo aqui na regrinha que o does vai com he, she, o it? Perfeito. Aí virou uma interrogação. Só que o ponto importante aqui, quando eu estou falando o he, o she e o it, como se trata de uma interrogação, o verbo que estava conjugado, porque o verbo aqui é to travel, não é? A sua forma básica é travel. Como ele está na interrogação, ele perde o Szinho, ele fica na sua forma básica. Então lembre-se disso, ó, vou escrever aqui. Simple present na interrogação, o verbo fica na forma básica, ou seja, ele não é conjugado, não importa qual é a pessoa, não importa se é I, you, we, they, he, she, it, não importa. Chegou uma interrogação, o verbo fica na forma básica. O que você precisa ter atenção é quando usar o do e quando usar o does. Por isso que eu falei, o does é usado com he, she e o it. E o do é com todas as outras pessoas, tá? Então esse é o ponto de partida para a interrogação no Simple Present. Ficou na dúvida? Volta esse vídeo, assiste de novo esse trecho que eu estou explicando. Ficou na dúvida ainda? Coloque aqui nos comentários que eu te ajudo um pouquinho mais, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então é bem simples essa parte, não tem segredo, só lembrar disso, que o does vai com he, she, it, e o do com I, you, we and they, e o verbo fica na forma básica. E aí lembrando que o do ou does vai para o início da frase. E aí como é que você responde isso? Short answers. Então, ó, deixa eu abrir tudo aqui, que aí eu já explico.
Aqui, ó, vamos imaginar que eu estou perguntando para você, do you work? Do you work? Eu pergunto para você trabalha? O que você vai responder? Yes, I do. Sim, eu trabalho. Ou no, I don't. Ok? Lembra lá do nosso auxiliar no negativo? Don't e doesn't? Então, você vai usar ele aqui agora nessa short answer, que é respostas curtas, ok? Então, você poderia falar, yes, I work. Mas isso não é usado, tá? É mais comum você falar, yes, I do. É muito mais comum você falar dessa forma. Eu vou usar o auxiliar do, que está lá em cima na pergunta, tá vendo? Do you work? Eu estou usando ele aqui em cima. Eu respondo com ele, eu respondo usando o mesmo auxiliar aqui embaixo, ao invés de eu falar, yes, I work. Fica muito feio dessa forma. Da mesma forma que eu não preciso falar, no, I don't work. Eu não preciso repetir o verbo de novo, porque o meu auxiliar, ele já transmite essa ideia. Então é uma forma simples de eu me comunicar sem precisar ficar repetindo o verbo. E isso é muito usado no inglês, tá bom? E aqui, mais uma vez, também não tem mistério, tá? É só você observar a pergunta. Por exemplo, does she work? Vamos imaginar que eu estou perguntando sobre a sua irmã. Sua irmã trabalha? Ela trabalha? Does she work? Você vai responder yes, she does, porque eu estou falando ela, e aí eu preciso usar o auxiliar does com ela. Ou eu vou falar no, she doesn't, que aí eu estou usando o auxiliar doesn't para negação, porque é ela. Vamos imaginar que eu estou falando sobre seus pais. Do they work? Eles trabalham? Yes, yes, they do. Por que eu estou usando do? Porque é eles. Eu só vou usar o does ou doesn't para he, she, it. Todos os outros eu uso o do. Ou no, they don't. Okay? Bem simples também, não tem segredo. Mais uma vez, ficou na dúvida, volta e assiste essa parte aqui novamente. Ok, ó. Então, think, complete a regra. Nós fazemos perguntas no Simple Present com do ou does, ok? Mais o sujeito, mais o verbo na sua forma básica. Ou seja, a gente vai usar o do ou does no início da frase, mais a pessoa, mais o verbo que não vai estar conjugado, sempre na sua forma básica. Por exemplo, do they dance? Eles amam. Então, do está aqui, they, que é a pessoa, e o dance, que é o verbo na sua forma básica. O que esse think está falando é exatamente isso. Ó, watch out. Nós fazemos sentenças afirmativas com yes, com o sim mais o pronome pessoal, mais o do ou does. Nós fazemos sentenças negativas com no, mais a pessoa, mais o don't ou doesn't, que é o yes, yes, I do, ou no, I don't. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui, ok? Então vamos fazer alguns exercícios aqui para poder fixar melhor aqui. Deixa eu apagar aqui do lado. Vamos lá, então o primeiro exemplo já está feito. Observa que eu tenho os espaços em brancos aqui, porque é para eu usar o do ou does. Lembre-se que eu estou fazendo perguntas, e aí quando eu faço perguntas no Simple Present, o do ou does vai para o início da frase. Então o que você precisa observar? Qual é a pessoa? Porque a partir da pessoa eu vou saber se eu vou usar o do ou does. E aqui eu tenho as respostas, que vai ser a resposta igual está aqui, ó, yes, I do. Aí você precisa saber também qual é a pessoa, para saber se você vai usar o do ou does, ok? Então dá pausa agora no vídeo, copia essas frases, faz um caderno, e aí volta a dar play quando você responder, para você saber se está certo ou não, ok? Então vamos lá, number 1. Jake plays soccer at school. Então tá perguntando se o Jake joga futebol na escola. Então se eu sei que é Jake, Jake é he. Por ser he, qual é o auxiliar que eu uso he? É o does, não é? Então bora confirmar aqui, ó. Does Jake? E aí como que eu respondo isso? Se eu estou falando ele, yes, he does. Percebe? Então eu estou falando ele e o auxiliar vai ser sempre does. Ó, vamos ver o number 2. We have science on Monday. Então o we, gente, qual é o auxiliar que nós utilizamos com o we? Lembra? É o do, ok? Então, do we have science on Monday? No, we don't. Não, nós não temos. Aqui, como eu estou negando, o auxiliar que eu usei é o don't, certo? Number 3. Your dad teach. Então, your dad é qual pessoa? É he. Então, por ser he, qual que eu vou usar? O auxiliar é o does. Does your dad? E como é que eu respondo? Se é com he também, yes, he does. É uma afirmação, então yes, he does. Number 4. Alguma coisa, né? Do or does the children get up?
Então, ó, children é crianças, é plural. Então, qual é a pessoa equivalente a crianças? É o they, é o elas, certo? Então, qual é o auxiliar que vai com elas? Do. Do the children. E aí, como que eu respondo? Yes, they do. Number 5. You speak Spanish. Quando eu estou falando you, qual é o auxiliar que eu uso? Do. Do you speak Spanish? Você fala espanhol? E aí, como é que eu respondo? Se alguém pergunta para você, como é que você responde? Yes? Cadê? I do. Yes, I do. Sim, eu falo, ok? Ó, Jessica play the guitar. Jessica é qual pessoa? É o she. Quando eu falo sobre she, qual é o auxiliar que eu uso? É o do ou does? Does. Does Jessica play the guitar? E aí eu estou negando. Quando eu nego, qual é o auxiliar que eu uso? No, she doesn't. É o doesn't. E por último, your grandparents. Grandparents é qual pessoa, gente? E avós, né? Qual é a pessoa? É o they. Qual é o auxiliar que eu uso nesse caso? Do. Eles ou elas, eu uso do. Do your grandparents live with you? E aí eu estou afirmando, yes, they do. Ok? Então é bem simples. Simple present não tem muito segredo, mas tem que praticar, tem que ficar atento, porque esse padrãozinho de colocar o do ou does na frente e colocar o szinho nos verbos, às vezes es, gera um pouquinho de confusão. Então você precisa, se for preciso, se for possível, assista mais de uma vez essa aula, anota, faz algumas frases, baixa o PDF, faz os exercícios, faz o exercício que está aqui durante a aula também, porque aí você vai fixar muito melhor, beleza? So that's it, guys. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula e continue aí até o final do nosso curso de gramática essencial. So, see you. Bye, bye.